Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai abordar aqui a motricidade somática. E não tem como a gente falar em motricidade sem falar em movimento. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre movimentos voluntários e involuntários, e vamos falar sobre os músculos, que são os efetores dos movimentos nessa primeira videoaula. Então, movimentos eles podem ser executados de uma maneira que eles chegam a ser até inconscientes. Por exemplo, depois que você aprende a andar de bicicleta, você pedala sem precisar ficar pensando muito naquilo que você está fazendo. Você pode prestar mais atenção em outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. E todas as coisas que acontecem ao seu redor, elas dão informações para você de como está o espaço e de como está o seu corpo naquele espaço, para que você coordene e realize seus movimentos. Quando a gente está pulando corda, por exemplo, a gente está sempre vendo onde é que está lá a posição da corda, e aí a gente começa a pular num ritmo de modo que não bata, né, na corda. Então, quando a gente fala de movimento, na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema motor, que é um conjunto entre o músculo, que vai ser o efetor desses movimentos, e os neurônios, né? Mais especificamente os neurônios chamados motoneurônios. E aí, com isso, a gente vai abordar a contração muscular e a junção neuromuscular, que é a ativação de um músculo através de um neurônio motor. Então, os movimentos, como eu falei, eles podem ser tanto voluntários quanto involuntários. Quando você está lendo um livro, por exemplo, chega no final de uma página, você está lá estudando fisiologia, que é maravilhoso, chega no final da página, você vira a página para ver logo o que tem em seguida. Ou eles podem ser movimentos involuntários. Por exemplo, o ato de piscar é um movimento involuntário. A gente pisca sempre para realizar a lubrificação dos nossos olhos e a gente nem se dá conta de que está piscando. Então, alguns movimentos involuntários, eles são chamados reflexos. Quando eles são chamados reflexos? Eles são chamados reflexos se eles são movimentos simples, estereotipados, ou seja, acontecem sempre no mesmo padrão, e que ocorrem em resposta a um estímulo sensorial. Um exemplo de reflexo é o reflexo patelar, que o médico geralmente, quando vai examinar um paciente, né, para ver se os reflexos estão ok, ele dá uma batidinha na patela do paciente com um martelo e a perna do indivíduo levanta involuntariamente, então de forma reflexa. Alguns movimentos involuntários, que são reflexos, eles podem acontecer em conjunto. E quando acontecem diversos reflexos em conjunto, a gente chama isso de reação reflexa. Ou seja, uma reação reflexa é um conjunto de diversos reflexos. Por exemplo, quando você vai andando na rua, se tem uma pedra ou um pequeno buraco, você não vê, você tropeça, o seu corpo ele vai se reorganizar completamente para que você não caia, para que você permaneça em pé. Então, essa série de movimentos que você faz, se reorganizando, se equilibrando ali, para não cair, é um conjunto de reflexos, também chamado de reações reflexas. E esses movimentos, tanto voluntários quanto involuntários, eles podem interagir entre si. Então, por exemplo, o nosso andar é um exemplo disso. Quando a gente vai começar a andar, você decide, vou levantar e vou andar até a porta do meu escritório. Então, eu vou levantar e vou caminhar até lá. A primeira decisão de caminhar foi voluntária, né? Eu estou consciente dela. Eu mandei essa informação lá do meu córtex para minha medula, resolvi andar. Resolvi iniciar um andar. Mas depois que eu estou andando ou correndo, né, independentemente da minha velocidade, mas o andar ele vai ter um ritmo que vai ser provocado por um circuito medular que vai fazer com que você coloque um pé depois do outro e mova os braços enquanto você move as pernas para poder andar. Você não anda pensando um pé, agora o outro, primeiro o pé esquerdo, depois o pé direito. Não, isso já acontece de forma automática. E aí isso é um exemplo muito bom da interação entre movimentos voluntários e involuntários, porque você pensa em andar voluntariamente, mas depois que você inicia o movimento, ele passa a acontecer de uma forma involuntária. Então vamos falar dos músculos.
Uma coisa importante antes da gente entrar em músculo, que apesar que a gente está falando, por exemplo, o andar acontece de forma voluntária, mas ele vai ser parado também de forma voluntária, quando você quiser parar. E os reflexos em si, eles podem ser inibidos em certo nível por mecanismos corticais, certo? Então a gente vai ter uma próxima videoaula sobre reflexos e a gente vai abordar como acontecem lá os arcos reflexos, os mecanismos reflexos. Mas vamos nos ater agora aos músculos, a gente falar de fato dessa máquina de movimento, desses músculos como efetores do movimento. Então, a primeira coisa, a gente tem 3 tipos de músculo. A gente tem o músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. Essa classificação ela é devido a estruturas que deixam esses 2 tipos de músculo aqui, o cardíaco e o estriado esquelético, com aspecto de músculo estriado, quando você olha numa lâmina histológica, por exemplo, e o músculo liso ele tem um aspecto ligeiramente diferente. Mas uma coisa importante é que quando a gente estava tendo aula lá de sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente estava abordando bastante o movimento da musculatura lisa, que são movimentos involuntários em alguns livros, dependendo da época, né, você vai ter lá chamados movimentos viscerais, né? E aí o coração ele está dentro desses movimentos viscerais involuntários lá que vão estar sendo controlados pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, pelo sistema nervoso autônomo. Quando a gente vai falar hoje, né, nesse vídeo e no próximo, sobre movimento somático, a gente vai estar abordando os músculos estriados esqueléticos, certo? Então são aqueles movimentos que nós conseguimos controlar. Então, os músculos, independentemente do tipo, eles conseguem mudar o seu comprimento contraindo e relaxando. E é essa contração e relaxamento que geram o movimento muscular. E aí, esses músculos eles podem estar sujeitos ao controle direto ou indireto de fibras nervosas. Então, vão ter alguns neurônios que vão fazer sinapse diretamente com os músculos e tem outros neurônios que fazem sinapse com esses neurônios musculares que controlam o movimento indiretamente. Então, aqui a gente tem nessa imagem um exemplo de junção neuromuscular. Então, a gente tem um neurônio, chamado de neurônio motor, e aí esse neurônio faz sinapse com algumas fibras musculares. E aí, em cada terminação sináptica dessa, se a gente olhar, a gente vai ter o neurônio e na parte do músculo a gente vai ter receptores para os neurotransmissores que esse neurônio pode depositar aqui na fenda sináptica. Então, lembrem lá da aula de sinapse, quem não assistiu vai lá e assiste para ver como é que uma sinapse funciona direitinho, para poder voltar aqui e entender a junção neuromuscular. Então, potenciais de ação disparam um sistema de sinalização molecular dentro do músculo. E aí, essa sinalização molecular no interior do músculo vai gerar contração muscular e é dela que a gente vai falar agora. Então, mais uma vez, só para lembrar, a gente está falando do músculo estriado esquelético, certo? Quando a gente fala em motricidade somática, mas o mecanismo molecular de contração muscular, como por exemplo a necessidade da presença de cálcio, que a gente vai ver já já, ele também acontece nos outros tipos de músculo, certo? Então, aqui, detalhes sobre o músculo. Primeiro, a composição do músculo. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, é o músculo, certo? Cada elemento desse é uma célula muscular. E aí, essa célula muscular, se a gente puxar, a gente vai ver que ela é longa como se fosse um fio mesmo. Imagina um tubo assim como essa caneta. E aí, isso é porque a célula muscular ela se modifica durante o desenvolvimento embrionário para não ter aquele formato arredondado que a gente espera numa célula animal, mas sim ela tem um formato de fibra, então ela tem um formato mais alongado. Isso faz com que facilite a mudança de comprimento da fibra, facilitando assim a contração muscular. Então, aqui um esquema, né, das fibras musculares e do músculo. Então, cada músculo, aqui que a gente chama de músculo, é composto por diversas células em formato de fibra muscular. E aí, o conjunto de fibras musculares que compõe esse músculo está sempre envolto em tecido conjuntivo. Então,
Cada músculo nosso, por exemplo, se a gente pega lá, o bíceps ele está envolto em tecido conjuntivo, o tríceps está envolto em tecido conjuntivo. Então, o conjunto de fibras musculares está envolto em tecido conjuntivo. Quando a gente chega mais perto das extremidades desse músculo, perto na inserção dele com o osso, a conexão do músculo com o osso, esse tecido conjuntivo ele fica mais fibroso e rígido e forma o que a gente chama de tendões. Então, a conexão entre músculo e osso é um tendão que é formado pelo tecido conjuntivo rígido e fibroso. E aí, cada fibra muscular vai ser inervada por um único neurônio. Então, vai ter um único neurônio, que a gente chama de neurônio motor, que vai chegar em cada fibra muscular. Porém, o mesmo neurônio ele pode inervar diversas fibras, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um neurônio com um axônio que vai sofrer aqui bifurcações. E aí, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fibras musculares do mesmo músculo sendo inervadas pelo mesmo neurônio, certo? Cada sinapse dessa do neurônio com a fibra muscular a gente chama de junção neuromuscular. Aqui a gente tem a estrutura do músculo de forma mais detalhada, porque a gente vai focar agora na membrana desse músculo, certo? Então, como eu falei, vai ter um mecanismo molecular de contração muscular. E esse mecanismo vai acontecer dentro das células musculares, dentro das fibras musculares. Mas a gente precisa de um acoplamento, que a gente chama de acoplamento excitação-contração, ou seja, a gente precisa que o sinal elétrico que chega lá através do neurônio, que se transforma em sinal químico na sinapse e volta a ser sinal elétrico na membrana da célula muscular, passe a ser o sinal químico no interior da célula para realizar a contração muscular. Então, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui com mais atenção. Aqui a gente tem a membrana da célula muscular, certo? Aqui são as diversas... membrana do músculo, né? Aqui são as diversas células, as diversas fibras musculares. E aqui na membrana dessa célula a gente tem o que a gente chama de invaginações do tipo túbulo T. Esses túbulos são invaginações que vão penetrar para dentro lá das células musculares, levando o sinal elétrico mais para dentro possível. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de quanto o túbulo T pode se propagar para dentro da célula. Quando esse túbulo T se propaga para dentro da célula, ele vai chegar próximo a regiões, por exemplo, do retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático é uma região, né, uma modificação do retículo endoplasmático nas células musculares, que é o responsável, é um local responsável por armazenamento de cálcio. O cálcio ele vai ser muito importante na contração muscular. Então, quando esse sinal elétrico chega lá no retículo sarcoplasmático, o retículo vai liberar cálcio no citoplasma, dando início ao processo de contração muscular. Então, cada fibra muscular ela vai ser composta por filamentos menores, chamados miofibrilas. E essas miofibrilas elas podem ser filamentos grossos de miosina ou filamentos finos de actina. Cada conjunto dessas miofibrilas vai estar organizada dessa maneira aqui: filamentos grossos de miosina, filamentos finos de actina, e aqui a gente vai ter terminações que são chamadas de banda Z. Essa organização dentro da fibra muscular é chamada de sarcômero. Então, uma fibra de um músculo esquelético vai ter diversos sarcômeros. Então, é essa presença dos sarcômeros que faz com que ele tenha o aspecto estriado quando a gente olha ao microscópio. Os sarcômeros, no momento da contração muscular, eles vão diminuir de tamanho, ou seja, essas estruturas que a gente está chamando de linha Z vão se aproximar, porque actina e miosina se aproximam. E aí a gente vai ver agora quais são os mecanismos moleculares que fazem, né, com que ocorra essa aproximação. E é justamente essa aproximação que contrai o músculo, encurtando ali o comprimento das fibras musculares. Então aqui está a estrutura mais detalhada, né? Linha Z, filamentos de actina, filamentos de miosina. Quando eu tenho a presença de ATP
e cálcio, o filamento de miosina se liga no filamento de actina e faz com que ocorra a contração, com que a actina deslize sobre a miosina e ele se aproxime, fazendo com que a fibra muscular encurte. Mas por que eu preciso do cálcio primeiro? Então, aqui nessa primeira imagem vocês podem ver uma cross-bridge, que é como a gente chama a ligação entre a cabeça da miosina e o sítio de ligação da actina. Porém, para que essa ligação ocorra, eu preciso que os sítios de ligação da actina estejam livres. E aí, quando essa ligação ocorre, a miosina puxa a actina que desliza sobre ela, fazendo a contração muscular. Mas, em geral, quando o músculo está em repouso, eu tenho o complexo troponina e a tropomiosina, ou também chamado complexo troponina-tropomiosina, que impedem ali a ligação da miosina na actina, porque essa proteína, que é a tropomiosina, ela está, além de ligada ao complexo, ela está em cima, disposta aqui sobre o sítio de ligação da actina, impedindo que a miosina se ligue. Quando o cálcio é liberado no citoplasma da célula muscular, o cálcio se liga a esse complexo troponina, fazendo com que ele mude a sua conformação, e aí isso mexe a conformação da proteína do complexo troponina-tropomiosina e deixa os sítios de ligação livres na actina para que a miosina se ligue. Porém, para a miosina se ligar, ela precisa também se movimentar, certo? Então, o movimento dessa cabeça da miosina, esse movimento vai depender de ATP. Então, em geral, a miosina, quando está em repouso, ela está desligada no ATP. E aí chega o ATP, se liga na miosina, a miosina hidrolisa esse ATP, e ele vira ADP e fosfato, ainda ligados na miosina. E aí, com essa hidrólise, dá energia para que ela se mova e se conecte ao sítio de ligação da actina. Após conectada, ela vai liberar primeiramente o fosfato, e aí ela puxa, né, a actina desliza sobre ela depois dessa conexão, e aí ela libera o ADP voltando para o estado de repouso, certo? E aí precisa da chegada de um novo ATP para que haja mais contração. Então, dessa forma, o ATP e o cálcio eles estão envolvidos, né, no mecanismo de contração muscular. E aí é importante a gente dar um conceito que é um conceito de unidade motora. Então, a unidade motora ela vai ser a junção entre o neurônio e as fibras musculares que esse neurônio inerva. Então, aqui a gente tem um exemplo do neurônio motor saindo da medula e inervando algumas fibras musculares, 1, 2, 3. Então, essas 3 fibras musculares inervadas por esse neurônio e esse neurônio motor, eles formam a unidade motora. E aqui mais de perto a gente tem o detalhe da sinapse na junção neuromuscular. Então, lembrem lá de sinapse. Está aqui o neurônio pré-sináptico chegando e aqui está a fibra muscular com a qual ele vai fazer a sinapse e agora aqui é aumentado. Então, o sinal elétrico ele vem em forma de potencial de ação no neurônio pré-sináptico. Quando ele chega no terminal pré-sináptico, esse potencial de ação vai abrir canais de cálcio, o cálcio vai entrar no neurônio pré-sináptico, fazendo com que as vesículas se fundam à membrana pré-sináptica. Isso vai fazer com que neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica. No caso da junção neuromuscular, esse neurotransmissor é a acetilcolina, especificamente. E aí a acetilcolina vai se ligar nos receptores, lá nesse caso aqui, na célula muscular, na membrana da célula muscular, fazendo com que o potencial de ação ocorra na célula muscular. A ligação da acetilcolina na célula muscular gera um potencial pós-sináptico. Então, lembre que pode ser potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório. No caso do músculo, é um potencial pós-sináptico excitatório. Se esse potencial pós-sináptico excitatório for suficientemente forte, né, para atingir o limiar, ele vai deflagrar um potencial de ação. Caso ao contrário, ele é chamado apenas de potencial de placa motora. Aí aqui, só para detalhar para vocês, o receptor de acetilcolina na membrana da célula muscular, ele é um receptor
que é um canal iônico dependente de ligante. Então, ele é chamado também de receptor nicotínico, porque ele responde à nicotina. E aí, quando a acetilcolina se liga nesse receptor, o canal iônico se abre, permitindo a entrada de sódio, o que inicia, né, a excitação da célula muscular, iniciando o potencial de placa motora e, se atingir o limiar, iniciando o potencial de ação. Então, quando o potencial de placa motora atinge o limiar e ocorre o potencial de ação em toda a membrana muscular, ocorre um movimento. Então, todo e qualquer movimento, como por exemplo levantar um peso, ele está associado a um potencial de ação que ocorreu nas suas fibras musculares. E aí, aqui a gente tem um esquema do que a gente chama acoplamento, excitação, contração. Então, chega o sinal lá, através da sinapse, da junção neuromuscular, ou sinapse neuromuscular. Então, sinal do potencial de ação no neurônio pré-sináptico. Acetilcolina liberada na fenda sináptica, acetilcolina ligada aos neuroreceptores, né, aos receptores na membrana do músculo. Essa ligação abre canais de sódio, o sódio entra, e aí, ó, aqui começa o potencial de ação quando atinge o limiar na membrana da célula muscular. Esse potencial se propaga através dos túbulos T, e aqui o retículo sarcoplasmático estocando cálcio. Quando esse potencial de ação chega lá no retículo sarcoplasmático, a gente tem liberação de cálcio no citoplasma, e aí a gente vai ter o ciclo de contração lá, ligação da miosina com a actina e a realização da contração muscular. E aí, por fim, eu quero falar nesse finalzinho de aula de dois tipos de fibras musculares que a gente tem. Na verdade, são três tipos, mas são dois tipos mais extremos e um intermediário. Então, aqui a gente tem foto de dois atletas olímpicos, um atleta de levantamento de peso e o outro atleta de maratona. E aí, uma das diferenças que você pode ver entre esses dois atletas, o atleta de maratona ele parece ser mais magro do que o atleta que faz levantamento de peso. Isso se deve, em parte, ao tipo de fibra muscular que cada um desses atletas apresenta. Então, existem diferentes tipos de fibras musculares no nosso corpo que estão associados a diferentes funções. Um dos tipos de fibra muscular é chamado de fibras musculares lentas ou fibras musculares vermelhas, porque é um tipo de fibra muscular que tem muita vascularização, então está chegando muito sangue, ela é muito oxigenada todo o tempo. Esse tipo de fibra muscular tem contração lenta, sustentada e resistência à fadiga. A gente tem as fibras musculares brancas, que são o outro tipo, que é mais diferente, as mais diferentes das lentas, né? Elas são as fibras musculares rápidas, são brancas porque têm baixa vascularização, elas fazem contração muscular rápida, forte e transitória. Porém, elas chegam muito rápido à fadiga. E as fibras intermediárias que vão ter características ali entre esses dois tipos de fibra, rápida e lenta. Com base nisso, a gente pode pensar que atletas que fazem diferentes tipos de esporte, eles têm diferentes tipos de fibras musculares. Esportes que existem mais resistência favorecem o desenvolvimento e a manutenção no corpo de fibras musculares lentas, ou também chamadas fibras musculares vermelhas. Então, atletas de maratona, por exemplo, eles vão ter os músculos com a maior quantidade de fibra muscular lenta ou vermelha. Já atletas que fazem esportes que necessitam muito de força, porém não necessariamente de tanta resistência, não precisa passar 3 horas com peso levantado. Ele precisa levantar aquela quantidade muito grande de peso. Esse tipo de atleta tem um tipo de fibra muscular que a gente chama fibra muscular rápida ou branca, certo? Então, dependendo do tipo de atividade física que a gente realiza, a gente também estimula o nosso corpo a desenvolver um ou outro tipo de fibra muscular. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula sobre motricidade somática. A gente vai ter mais 2 aulas sobre esse tema, uma falando sobre os movimentos reflexos e a outra videoaula a gente vai abordar o controle motor. Então, até a próxima!